Continuando nossa formação filosófica, hoje iniciaremos as fases da filosofia. Vamos passar então desde o princípio da história da filosofia até hoje, vendo cada uma das fases. Recordando que a filosofia do princípio ao fim sempre é a mesma. Isto é, as características básicas que a definem são sempre as mesmas. A filosofia, desde o princípio até o fim, será uma ciência, como conhecimento estruturado, rígido e metódico. Ciência natural, porque parte da observação do mundo e sempre partirá. Ciência natural das coisas, porque ela estuda o todo, isto é, todas as coisas, ao buscar as primeiras causas e primeiros princípios da realidade. Isto assim sempre será. Mas é claro que cada uma das fases da filosofia vai caracterizá-la, quer por algum desenvolvimento, quer por algum acréscimo, quer também pelo relevo ou pela importância que se dê naquele momento a um determinado aspecto. No entanto, isso não modifica a filosofia. Não podemos dizer, por exemplo, que tal fase é mais filosófica do que outras, ou esta fase foi boa enquanto esta não foi. Não. Porque todas as fases, de algum modo, contribuíram para o melhoramento da filosofia, até nem digo para o melhoramento, mas para o enriquecimento, sim, o enriquecimento da filosofia. Não que a filosofia tenha deixado de ser em algum momento o que ela é, mas algo bom pode se tornar melhor. E é isso que nós percebemos. Tem coisas boas em cada fase da filosofia. E, é claro, como também houve coisas ruins, coisas que, segundo o meu ponto de vista, não precisariam ser mencionadas e nem recordadas, mas também houve coisas boas. E nós enfocaremos aqui o que é bom, o que é realmente enriquecedor em cada fase da filosofia, certo? Até porque, se pensarmos, por exemplo, nesta primeira fase, que é a fase da filosofia chamada pré-socrática, nós aqui temos já elementos que definem a filosofia, mas não todos. Porém, já temos uma abertura para os demais elementos que vão fazer da filosofia o que ela é. E vocês entenderão no decorrer da explicação. Vamos então começar. Pelo termo filosofia pré-socrática, obviamente, fica bem claro pelo próprio termo que ela se deu antes de Sócrates. Sócrates não foi o primeiro filósofo. Ele terá grande destaque, sim, como veremos na filosofia clássica, e é considerado o patrono da filosofia. Mas o primeiro filósofo, na verdade, não foi Sócrates. O primeiro filósofo viveu no século VI a.C. e chamamos de Tales de Mileto. Este homem é considerado por nós filósofo porque ele foi o primeiro a usar do seu intelecto intencionalmente para o conhecimento do mundo, para o conhecimento da realidade, partindo do pressuposto que somente por meio da razão, da inteligência racional, poderemos alcançar o conhecimento, ou podemos alcançar o conhecimento do mundo, ao conhecimento correto, adequado, verdadeiro sobre o mundo. Então aqui já temos que esclarecer um elemento fundamental. Antes de Tales, os homens não utilizavam da inteligência? É óbvio que utilizavam. A inteligência, ela constitui o ser humano, e com certeza o ser humano existe há muito mais séculos do que apenas até o século VI a.C. Ele existe desde muito antes. Então a inteligência também existe desde muito tempo junto ao próprio ser humano. Mas a questão não é esta. O que caracteriza a filosofia não é apenas o uso da inteligência, mas sim o uso metódico e rígido da inteligência, e sempre embasado nas leis lógicas, de modo que não hajam fissuras, não hajam quebras no pensamento, no raciocínio.
Então, é isso que caracteriza a filosofia. Antes de Tales, por exemplo, os homens sim buscavam explicar a realidade, buscavam explicar como se davam os fenômenos, mas não usando apenas da inteligência. Eles usavam da inteligência, mas de um modo misturado com o pensamento religioso, ligado a mistérios, a deuses, a seres sobrenaturais, e também vinculado ao pensamento que era passado de pai para filho, às tradições, aos costumes, enfim, tudo aquilo o que vinha de outras gerações, que constituía a tradição. As explicações eram dadas com base no pensamento do sobrenatural e no pensamento que era passado por tradição, nas histórias, mitos, lendas, enfim. Nisso tudo temos algo de racional? Sim. No entanto, a filosofia, para ser filosofia, ela não pode ser mesclada com tais elementos. Ela, digamos, se distingue do pensamento religioso e do pensamento tradicional, mítico, etc. Independentemente do modo como nos expressarmos a isto, em relação a isto. A filosofia, para ser filosofia, ela se distingue de tudo isso. Não que tais coisas sejam más, não é esta a questão. Devemos também lembrar isto. Distinguir filosofia do pensamento religioso, mítico e tradicional não significa considerar estas formas de pensamento como negativas, ruins. Não. É apenas um modo de distinguir as coisas. E foi isso que sucedeu. Tales inicia uma nova forma de ver o mundo, onde a razão, a inteligência racional, age por si mesma, ajudada pelos sentidos, mas sem misturar-se com outros elementos que não sejam propriamente, puramente racionais. O pensamento religioso, por mais que possa ser também vinculado ao raciocínio, possa ser refletido de forma lógica, mas ele ainda parte de uma revelação divina, de algo que supera a nossa natureza e que não provém diretamente ou unicamente da razão. Então não pode ser considerado filosófico. O que é passado por tradição, mesmo que sejam valores, princípios, e mesmo que sejam coisas que concordem com a ética racional, a ética filosófica, no entanto, se é passado por tradição e aceito pelo peso da tradição, não temos aqui algo racional. Temos algo, sim, emocional. Quando eu aceito algo pelo fato de ser uma tradição, eu estou aceitando não pelo valor do argumento, mas sim pelo fato de ter sido passado por outras gerações. Então aqui temos um peso muito mais emocional do que intelectual. O intelectual parte daquilo que é dito, e não do modo como é dito ou por que é passado de uma geração para outra. Aí temos mais critérios emocionais do que intelectuais. Ficando claro o porquê dessa distinção entre pensamento mítico, pensamento religioso e filosófico, então fica mais claro também para nós por que dizemos que a filosofia surgiu no século VI a.C. e com Tales propriamente. Entenderemos melhor isso através de um exemplo, exemplificando como Tales principiou a reflexão filosófica. Bem, Tales foi o primeiro pensador a propor uma arqué para o mundo. O que seria uma arqué? A arqué seria um princípio originário, isto é, um princípio que estaria presente em tudo que existe e que propiciaria a tudo que existe a existência. Então, todas as coisas que existem graças a isto e são sustentadas por isso, por essa arqué, por esse princípio. Isso não foge muito daquilo que nós falamos anteriormente, nas aulas passadas, é claro, sobre a definição de filosofia. Quando se fala em princípios primeiros, estamos falando disso, da arqué do mundo, daquilo que dá sustentação a todas as coisas. Claro que aqui, para os pré-socráticos, existia uma arqué para tudo.
quando que nós hoje entendemos, a partir do desenvolvimento da filosofia, que existem vários princípios constitutivos e primeiros. Não existe um só, existem vários. Mas a questão é que para Tales era necessário encontrar esse princípio. E aqui já vemos uma prévia daquilo que a filosofia fará ao buscar uma causa primeira, porque aí, ao falar em causa primeira, teremos sim que apelar para uma causa primeira, uma só. Por mais que existam vários princípios e por mais que existam diversos tipos de causas, no entanto, seremos obrigados sempre a apelar para uma causa eficiente. A causa que realmente causou, realmente fez, realmente criou, construiu o universo em sua estrutura originária. Deu início a todo esse processo. Mas, muito bem, voltando àquilo que Tales fez. Ele buscava essa arqué para o mundo e, como resposta para essa indagação, ele colocou que a arqué do mundo é a água. E como ele chegou a essa conclusão? Primeiramente, pela observação, mas também pelo uso de sua inteligência. Observando a realidade e ligando os fatos, ligando as percepções com o uso do raciocínio, ele pôde constatar que a água está presente na maior parte do mundo. Para todo canto percebemos a água, quer no chão, quer na terra, quer nos seres vivos, vegetais, animais, etc., humanos inclusive, no próprio céu, porque a crença dos antigos era que o firmamento era composto de água, e até não estão muito errados, porque se percebermos a água, hidrogênio, oxigênio está em tudo realmente, né? Toda a atmosfera. Mas, assim, usando a observação e desse raciocínio, por mais que as conclusões de Tales não tenham sido assim conclusões muito certas, porque não podemos dizer que a água realmente seja esse princípio metafísico originário, não tem como dizer isso, porque a água é uma das coisas, como todas as demais, que também é sustentada por uma outra coisa, por uma outra realidade, que nós ainda precisamos saber. Então, a resposta de Tales foi limitada, sim, mas não é esta a questão. A importância de tudo isso não está na resposta de Tales, mas na pergunta que ele fez, na busca por um princípio originário e sustentador de tudo. E é claro que depois dele vieram outros filósofos também pré-socráticos que buscaram responder a esta pergunta: qual é a arqué do mundo? Então, depois de Tales, temos, por exemplo, Empédocles de Agrigento, que nos diz que a arqué do mundo é formada de 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Ou então, Anaximandro vai nos dizer que a arqué do mundo não consiste num elemento determinado, como água, fogo e ar, mas sim em algo indeterminado. Heráclito de Éfeso vai nos dizer que é o fogo, Parmênides de Eleia vai nos dizer que é o ser imutável. Então vejam que os filósofos pré-socráticos vão se dividir entre aqueles que vão buscar um elemento sensível, perceptível do mundo e colocá-lo como arqué, e outros que vão se afastar do sensível, buscando fora do que é sensível, do que é visível, essa arqué. Assim percebemos que, com certeza, num primeiro momento, a filosofia pré-socrática se limitava apenas a explicar o mundo natural e a buscar respostas para isto no mundo natural apenas. Mas com o passar do tempo, percebemos uma abertura para aquilo que é inteligível, isto é, para aquilo que se afasta do natural, do sensível, como meio para responder às questões sobre o mundo sensível. E este é um movimento que vai depois preparar caminho para a filosofia clássica. Então vejam que, mesmo neste primeiro momento, por mais que a filosofia aqui ainda se voltasse muito, em demasia,
apenas para uma percepção de uma realidade sensível, no entanto, gradativamente, ela vai se afastando do sensível e procurando causas fora desse mundo sensível. Isso é um movimento lógico, caríssimos alunos, porque o mundo sensível em si não pode ser explicação. Ou melhor, o mundo sensível não pode ser uma explicação para si mesmo. Não podemos encontrar a resposta ou as causas primeiras do mundo sensível no sensível, como se fossem coisas sensíveis, materiais. Não tem como ser assim. Até porque uma causa precisa ser muito mais elevada, muito mais perfeita, muito mais apta do que aquilo que é por ela causado. Sendo assim, teremos que apelar para causas muito mais perfeitas no que se refere às origens e à sustentação do mundo sensível. E essas causas não podem ser sensíveis. O apelo, portanto, para o inteligível é o caminho natural da filosofia. Algumas das fases da filosofia posteriores vão negar um pouco isso, mas nem por isso deixarão de dar alguma contribuição para todo o movimento filosófico. Isso veremos nas próximas fases. Mas, pelo menos no que se refere à filosofia pré-socrática, tudo já foi exposto nesta aula. Espero que vocês aproveitem bem este conteúdo e continuem conosco nos nossos próximos encontros. Se puder e se quiser, compartilhe esta aula, curta e continue conosco. Até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.